tudo bem com você? Aula de língua portuguesa. Vamos hoje para a nossa produção de texto. Abra sua apostila na página 71 e vamos trabalhar juntos. Produzir texto. Você já estudou o texto narrativo, portanto, sabe que nesse tipo de texto o narrador conta uma história vivida por uma ou mais personagens, num determinado tempo e lugar. Nesta aula, você produzirá um texto narrativo semelhante ao que leu neste módulo, ou seja, contará uma história engraçada, uma história de humor. Então, preste atenção aí nos requisitos para a sua produção de texto. Você já sabe que tem que ser um texto narrativo, pode grifar, com uma história engraçada, uma história de humor. Para auxiliá-lo na elaboração de sua narrativa, vamos observar alguns elementos do texto, o bisavô e a dentadura. Responda caso seja chamado por seu professor. Aqui a professora está chamando todo mundo para que todo mundo responda as questões em seu caderno. Quem conta a história participa ou não dos fatos narrados? Quem está contando a história? Lembre-se, a pessoa conta uma história que foi contada para ela por outra pessoa. Número 2. Onde se passa a história? Nós já comentamos onde acontece essa história. O pessoal tem um outro jeito diferente de falar, né? Você vai reler a história para poder responder a essas questões. Quem participa da história? Quem é aquela família lá? Quem são os personagens? 4. Qual é o enredo da história? Ou seja, quais os fatos principais da história? Sobre o que fala essa história? Qual que é, né? O que foi a arte lá do bisavô? O que aconteceu, né? O que levou ele a fazer isso? Número 5. O que torna essa história engraçada? Por que essa história ficou engraçada? E não adianta você falar que a história não é engraçada, porque, olha, eu rio muito. Agora que você já relembrou os elementos do texto narrativo e percebeu que há recursos que podem tornar um texto engraçado, escolha uma das situações abaixo e crie um texto bem divertido. Proposta A. Conte a história de um garoto ou garota que estava indo para uma festa e que antes de chegar ao local do evento, escorregou e caiu no meio da rua. Você pode deixar este evento muito engraçado, né? Você pode contar detalhes do tombo, como foi, as pessoas que presenciaram, né? Proposta B. A família estava toda reunida para o almoço de domingo. De repente, a dentadura do vovô voou longe e caiu dentro da tigela de feijão. Conte essa história, incluindo o que aconteceu depois. Eca, você também pode deixar este fato aqui bem engraçado, mas sem copiar daquela outra história, tá? Proposta C. História completamente inventada por você. Nós temos aí várias histórias que você pode inventar, né? Que pode surgir da sua mente. Roteiro de trabalho. Primeira parte, planejamento do texto. Defina e anote em seu caderno que proposta escolherá, ou seja, qual das situações você vai fazer, né? Quem será e como será a personagem principal de sua história? Se haverá outras personagens na história e quem serão? Não crie muitas, tá? O que fará para transformar essa situação em uma história engraçada? Ué, primeira coisa lá, aquela do tombo. O menino não pode machucar, né, gente? Porque se ele machucar, a história não é engraçada. Aí já fica triste. Quem será o narrador da história? Se a própria personagem ou alguém que não participa dela. Tudo isso você tem que definir na primeira parte aí do seu roteiro. Página 72, segunda parte, a produção do texto. Escreva a história apresentando todos os detalhes importantes para que ela fique bem engraçada. Podem ser detalhes sobre os lugares, a aparência ou personalidade das personagens, ações ou reações da personagem central ou de outras personagens, né? São todos detalhes importantes que você tem que escrever. Terceira parte, a revisão do texto. Aqui você vai pedir para que alguém aí na sua casa leia, ou você mesmo vai ler para essa pessoa e pedir sugestões para que o seu texto seja melhorado.
Passo 2, faça as alterações sugeridas pela pessoa que leu o seu texto. O passo 2 você vai fazer ou não, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa pode dar uma sugestão que você acha que não é muito interessante. Aí você tem que chegar num acordo. Passo 3. Com a primeira versão do texto já pronta, releia-o para verificar se utilizou algum dos recursos frequentes em textos de humor, que são ações exageradas, um fato engraçado, um final inesperado. Há problemas de grafia das palavras? Se houver, corrija-os. Ou seja, você escreveu alguma palavra errada? Usou letra maiúscula nos nomes próprios para iniciar parágrafos e frases? Isso aqui a professora tem visto bastante nas respostas que vocês colocam na apostila, hein, pessoal? Tem gente esquecendo de usar a letra maiúscula no início das frases. Muita atenção com isso. Sempre que for iniciar uma frase, tem que usar letra maiúscula. Tem que usar letra maiúscula também nos nomes próprios, nome das pessoas, nome dos personagens, dos lugares, das lojas, né? Há alguma dúvida quanto aos sinais de pontuação? Se houver, solicite orientação ao seu professor. A professora está à disposição no WhatsApp. Você criou um título? O seu título é coerente? A história é capaz de atrair o leitor? Você tem que criar um título que seja interessante a ponto de despertar a atenção do leitor para que ele se interesse pela sua história. Espero que você faça sem qualquer dificuldade. Estou à disposição. Vejo você na próxima aula. Até mais!